olha só essa tragédia, gente. Uma pessoa que estava em uma embarcação pilotava o barco, mas outras 5 pessoas estavam com ele na embarcação, 4 com colete salva-vidas e 2 pessoas não usavam equipamento de segurança. Lamentavelmente, o barco virou. É uma região conhecida como Cachoeira, né? Cachoeirinha. O barco virou. Empresário da cidade, renomado. Vamos trazer as informações de como ocorreu o acidente primeiro com a Joyce, na tela do Balanço Geral. Joyce. E os mergulhadores do Corpo de Bombeiros aqui do município de Sinop retomaram as buscas por João Borges, de 57 anos de idade. João desapareceu depois que o barco em que ele estava virou nas proximidades da ponte da MT-220, ponte então do Rio Telespires, região conhecida como Cachoeira da Andorinha. O acidente com o barco, ele aconteceu na tarde de sábado, por volta então das 16 horas. Eles estavam, de acordo com as informações, em 6 pessoas no barco, fazendo um passeio em família. Destas 6 pessoas, inclusive 2 eram crianças. E quando eles foram passar ali pela cachoeira, o barco acabou então virando. 4 das pessoas estavam com colete salva-vidas, inclusive as 2 crianças. Então essas 4 pessoas conseguiram sair do rio. Uma 5ª pessoa estava sem colete, mas também conseguiu sair do rio. No entanto, o João, empresário então que estava sem colete, ele acabou desaparecendo. No sábado mesmo os bombeiros foram comunicados. Como já estava escurecendo, eles começaram as buscas no domingo pela manhã. Trabalharam cerca de 10 horas lá no local, no entanto, sem sucesso. Isso porque essa localidade do Rio Telespires tem bastante correnteza, é um trecho assim com profundidade muito alta, são cerca de 27 a 30 metros de profundidade ali na região, também bastante pedras e correnteza, então o que acaba dificultando os trabalhos. Mas hoje pela manhã, na segunda-feira, as equipes então retornaram lá para a região e as buscas continuam. De acordo com as primeiras informações que foram repassadas pelos sobreviventes, eles estavam então realizando este passeio. Quando foram passar pela cachoeira, o barco acabou batendo em algumas pedras e ali são vários rebojos também. Isso fez com que a embarcação virasse. Infelizmente, né, o seu João Borges acabou desaparecendo ali nas águas. As outras pessoas, inclusive, receberam primeiros socorros porque acabaram ingerindo uma quantidade de água, mas receberam os primeiros atendimentos e estão bem. Agora, então, as buscas se concentram para tentar localizar o empresário, que inclusive é morador aqui do município de Sinop. Voltamos aos estúdios. Bom, nós falávamos há pouco sobre o João Borges, pouco mais de 55 anos. Ele foi localizado hoje pela manhã, como diz o site GC Notícias, atualizando para você o caso do piloto desaparecido após a embarcação virar com ele e mais 5 pessoas. Eram 6 que estavam no barco quando o fato aconteceu. A Joyce narra exatamente o que o boletim de acidente descreve. E você vai comigo aqui agora porque hoje pela manhã a equipe do Corpo de Bombeiros, bem cedo, esteve no local. E olha só o que diz o site GC Notícias, já apertando aqui o play para mim, colocando na tela para a gente atualizar o caso do João Borges. Agora, duas crianças estavam na embarcação, né? As crianças usavam o colete salva-vida, outras 2 pessoas também, 2 adultos, eu suponho, e uma 5ª pessoa, ela também estava no barco, mas sem colete. Essa conseguiu, tá? Essa conseguiu sair do barco. Tá lá na página principal, lá na capa deles, inclusive, falando sobre a atualização do caso, tá? Bom, enfim, o fato é que nós temos que tomar muito cuidado, porque o rio, ele pode nos trazer surpresas. O rio, ele pode apresentar, né, surpresas. E aí, o que eu digo? Você que está aí, aí mesmo, Eduardo, pode ir comigo aí Isso, só vai passando aí a setinha, mais uma, vai. Isso, aí, ó, muito bem, essa parte aí, meu irmão, vamos comigo? Coloca na tela pra gente, porque a gente tem novidades sobre o caso. Ó, o GC Notícias, ele diz o seguinte, vem pra cá pro estúdio comigo. Militares do Corpo de Bombeiros acabaram de localizar
o corpo do empresário João Batista Borges da Silva. Ele tem 57 anos, teria se afogado na tarde do último sábado no Rio Telespires. As informações apontam que a vítima estava pilotando a embarcação que virou nas proximidades de uma área conhecida popularmente como Cachoeirinha, na MT-220. Conforme apurado, no barco estavam outras 5 pessoas, incluindo 2 crianças que estavam com colete salva-vidas e conseguiram ir até as margens, onde posteriormente foram socorridas. Já Leilson não trajava o colete e também foi levado pela correnteza e conseguiu chegar à margem. Segundo informações, as buscas começaram a ser feitas na manhã de domingo, porém o corpo não foi localizado. Hoje pela manhã, a novidade de que a equipe de mergulhadores conseguiram localizar o corpo do homem. O João Batista, de 57 anos, foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal e agora a família vai poder realizar os procedimentos fúnebres. Acaba a angústia, mas aumenta a dor pela perda. Acaba justamente este sofrimento de não saber ter notícia de onde estava o piloto, entretanto, supor que ele justamente poderia ter morrido afogado. Obrigado ao site GC Notícias. Caso você queira ver alguma informação nova, pode acessar gcnoticias.com.br.